CAPS TV e roda a vinheta. Estamos aqui com o senhor Nelson. Apresenta para nós. Nelson Sinigaglia é o nome. Sinigaglia é complicado, sempre que alguém pede o meu sobrenome eu tenho que soletrar. Se escreve Sinigaglia, mas se pronuncia Sinigaglia. E na Itália tem uma cidade chamada Sinigaglia. Então eu fui procurar as minhas origens através do passado. Eu descobri que os sobrenomes que deram nomes às cidades na Europa eram de origem judeu-austríaca. Vou até fazer uma piadinha aqui, né? Porque aí o pessoal pergunta, qual é a tua origem? Falo, eu tenho um pouco do sangue do Hitler e um pouco de Jesus, que Jesus era judeu e o Hitler era austríaco. Mas enfim, a parte disso, eu sou do Rio Grande do Sul, nasci lá na divisa com a Argentina e desde a adolescência eu fui estudar, né, em seminários. Eu estudei 16 anos em colégios internos. Fiz admissão, ginásio, colegial, que antigamente chamava clássico, né? Depois fiz 2 faculdades em São Paulo, filosofia e teologia. Depois estudei também um pouquinho na Inglaterra, que eu ia trabalhar na Tanzânia, na África, como missionário. E fiz um pequeno curso lá de etnologia, costumes dos povos, para poder encarnar a realidade lá da África. E inglês, né? Só que depois aconteceram umas coisas e eu acabei não indo para a Tanzânia. Voltei para o Brasil e fiquei por aí. Estudei no Paraná, fui vigário no Paraná, na Diocese de Toledo, nas cidades que eu amo muito, as Jesuítas e Nova Aurora. Depois eu fui vigário da Catedral por um pequeno período aqui em Jales. E Ilha Solteira, que mora no meu coração, né? Que eu fiquei 10 anos na Ilha Solteira como vigário da igreja lá. E conheço todo mundo lá. E tenho muito amor por aquela cidade. Seu Nelson, o senhor também é autor, não é? Conte-nos um pouco sobre suas publicações. Autor, talvez, não sei, eu não posso que falar assim, eu sou apenas alguém que exercita assim, a memória escrevendo algumas coisas, né? Mas são coisas simples que eu escrevo, né? Nada substancial, né? Mas aquilo que eu acredito, eu escrevo, né? E já fiz alguns trabalhos, né? Escrevi uma biografia de um senhor lá de Paranapuã, com tiragem limitada. Também coloquei algumas coisas na internet, no grupo dos autores, mas tirei logo depois, porque quando eu era padre, né? Então quando eu deixei o ministério, eu pedi licença para a igreja, né? Eu me casei, né? Sabe que o padre não pode casar, né? Então eu casei e aí eu fiquei um pouco descontente com algumas coisas da igreja, né? Agora passou essa fase, né? Mas eu coloquei algumas coisas na internet, mas eu tirei logo porque o pessoal caiu de pau em cima de mim, né? Não pode, o que você está falando? E de fato eu exagerei um pouco, né? Mas eram críticas construtivas, né? Para mostrar que muitas coisas precisam mudar, mesmo dentro das igrejas, né? Mas o trabalho que eu mais gostei de fazer foi um pequeno livro aí, que fala sobre a natureza. Então, a natureza também fala, é o título, né? Como eu gosto muito de escrever em versos, aí eu fiz 321 versos de 8 linhas, falando sobre a natureza. E aí eu faço uma entrevista com a natureza, sabe? Eu pergunto, ela me responde, então ela mostra assim, as dificuldades que ela passa, fala das origens dela, né? E do futuro, do que ela pode esperar e assim por diante, né? E tem várias coisas que não são publicadas, né? Por exemplo, a natureza também fala, foi uma tiragem limitada que eu paguei, né? E só tem alguns exemplares ainda. Mas eu gostaria de publicar alguma coisa também
estou vendo na internet tem várias formas de publicar livros, né? Só que isso é um pouco caro, né? Você pode postar lá, mas não é fácil não para quem tem poucos recursos como eu. Sr. Nelson, conte-nos um pouco sobre sua rotina. A rotina? Pois é, eu andei bastante, mais que notícia ruim, né? E agora estou estacionado aqui em Pereira Barreto. Estou num lugar muito acolhedor, é o lar dos idosos, né? Parque, como é que chama lá? Parque Frederico. Frederico Cousin, né? Mas na verdade é uma fundação internacional que foi feita na França há muitos anos, né? Por São Vicente de Paulo e está presente em todo o Brasil, né? E acolhe idosos, muitos idosos, idosas, pessoas que buscam refúgio. Eu estou refugiado aí, depois de tantas andanças para cima e para baixo, muitas cidades. Se eu for contar os travesseiros que eu já coloquei na minha cabeça, foram muitos, né? Mas agora eu estou com um travesseiro só ali, estou me sentindo muito bem, os funcionários são muito assim, atenciosos, né? Tem psicólogo, tem educadora que está aqui presente, tem tudo que a gente precisa, fisioterapeuta, pessoas delicadas, até que fazem limpeza, que a gente pode dialogar com todo mundo. E, de fato, é uma instituição muito acolhedora e que tem uma grande importância, principalmente numa sociedade que está envelhecendo sempre mais. Sr. Nelson, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Nosso espaço no CapTV sempre estará aberto para o senhor, para que você venha mais, traga mais sobre seus conhecimentos, sobre sua história. Muito obrigado. Obrigado, eu agradeço. Eu que fico lisonjeado, né, e contente, né, em poder expressar os meus sentimentos, né. Aqui, eu sei que essa instituição, ela se ocupa com pessoas que têm, assim, bastante necessidades, né, e parabéns, então, a vocês que fazem esse trabalho de assistência, de acolhimento e também de valorização das pessoas. Com isso, finalizamos mais um programa no CapTV e até a próxima!